E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E em 2024 a novidade é que o Fala Dudu vai voltar a fazer discussões temáticas, né, de alguns tópicos. A gente vai gastar alguns dias em alguns tópicos, etc. Então, quase como um curso de introdução à economia, mas meio que picotado por aqui e por ali. Não esquece de curtir, de compartilhar nosso conteúdo, por favor. Primeiro tópico do ano, a gente vai falar também dos economistas, a gente vai continuar mencionando papers, livros e tal, mas eu quero reinserir as séries temáticas, que eu acho que tem bastante demanda e é um negócio interessante da gente fazer. Primeiro tema é desigualdade, tá bom? Então, desigualdade, para quem nasceu, mora no Brasil, assim, a noção de desigualdade é meio que óbvia, né? Você vê muito no seu dia a dia, assim, pessoas com renda muito mais alta, com bastante alta e pessoas com renda bastante pobre, e como que isso daí meio que as repercussões que isso daí tem para a sociedade, para o bom funcionamento da sociedade de uma maneira geral, questões como até crescimento de longo prazo pode depender disso, a gente vai discutir mais. Violência depende muito de desigualdade, qualquer dado que você olha entre países ou dentro do mesmo país, você vê assim, como a questão de desigualdade está relacionada com a questão da violência. Então, assim, obviamente uma questão ultra relevante, assim, pelos aspectos éticos, né, que a gente acha importante, e também pelos aspectos econômicos. Obviamente a gente vai focar aqui na nossa especialidade, que é mais a coisa econômica. Eu queria começar falar um pouco sobre medidas. Tem duas medidas essenciais de desigualdade. Desigualdade de quê, né, que a gente mede? Então a gente está muito acostumado, né, de ler no jornal e de ver, né, as pessoas debatendo desigualdade de renda, que é a renda, lembra, a renda é um fluxo, é aquilo. O cara ganha 20 mil reais por mês, o outro ganha 2 mil reais por mês, um ganha 10 vezes mais do que o outro, isso é bastante comum, né, de ser nos dados em economias como a brasileira. Você vai ver uma disparidade muito grande, mas isso é no fluxo, né? E tem a desigualdade de estoques, que é o que chama de desigualdade de riqueza, que também é importante computar, né? E que é mais, a riqueza, a propósito, ela é mais concentrada do que a renda. E faz um pouco de sentido, né? A renda concentrada vai levando um cara, por exemplo, que tem um salário alto, um salário bom, ele vai e compra uma casa, ele vai e monta um negócio, ele vai e compra um segundo apartamento para alugar. Então o estoque de riqueza desse cara vai ser muito mais alto. O cara de uma renda mais baixa, ele não vai ter nem dinheiro nem para comprar uma casa, vai viver de aluguel a vida inteira. Um cenário, né, para essa pessoa de renda mais baixa. Então a desigualdade de riqueza, que muito vem da desigualdade de renda, né, ela está presente e ela é grande. De novo, ela é mais severa do que a desigualdade de renda. E também tem a questão da desigualdade de riqueza, também tem um outro componente, que é o componente meio de passar, né? As coisas passam dos pais para os filhos, de herança mesmo. Então a desigualdade de riqueza também vem do fato de, meu pai foi um empresário de sucesso, etc. Ele tem 2 fábricas e agora as fábricas são minhas. Entende? Então ele passou a riqueza dele para mim, ela se perpetua muito, a correlação da riqueza dos pais com a riqueza dos filhos, nos dados, normalmente ela é bastante alta. Mesmo nos países que as pessoas falam assim, não, é o país em que se você lutar, você vence, você vai prosperar, etc. Eu falo muito isso nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver lá a correlação de renda, de riqueza, desculpa, dos pais com a riqueza dos filhos, a correlação é bastante alta, tem esse mecanismo natural, né? Então tem essas duas medidas de desigualdade. Aí, na prática do dado, como que a gente, essas duas ideias de desigualdade, né, de estoque e de fluxo, que é o cara todo mês ou todo ano, como que a gente mede? Tem diversas maneiras de medir. Uma maneira tem o índice Gini, que é super conhecido, né, que é uma medida estatística que muitos economistas usam, mas tem outras, e o Gini, basicamente, eu não vou explicar como é que calcula, o Gini tem uma fórmula para calcular, mas a ideia é que numa sociedade perfeitamente igual, todo mundo tem a mesma renda, o Gini é 0. E numa sociedade completamente desigual, ou seja, 100 pessoas que moram nesse lugar aí, nesse país X, uma tem toda a renda e as outras, a renda inteira dessa economia, o PIB inteiro vai para o bolso dela, esse é um Gini igual a 1, né? Então o Brasil é aquele cara ali que está no Gini perto do 0,50, o selo já foi mais alto, caiu, depois deu uma estagnada e por aí. Os países nórdicos, por exemplo, tem um Gini muito mais baixo, de 0,30. Os Estados Unidos tem um país
um Gini alto, 0,40, perto de 0,40, para uma economia desenvolvida, uma economia rica, isso daí é muita desigualdade. Então, você pode baixar os dados e ver isso. Aliás, minha recomendação é não confiar em quem está falando com você, ir lá no site, vai lá no site do Banco Mundial, entra, você consegue entrar muito fácil, né? Digita Banco Mundial, World, Indicators, o WDI, né? O WDI, que é o World Development Indicators. Aí você vai lá, escolhe, clica Gini, baixa o dado de Gini, compara os países e vê se como evoluiu ao longo do tempo. É bem legal fazer meter a mão, sabe, na massa e fazer análise empírica. Concentra tanto por cento da renda. Então a gente olha para a distribuição de renda da economia, pode ser por riqueza também. Tem menos dado de riqueza, tá, do que de renda. A gente tem muito mais dados de renda para vários países do que dados de riqueza, são um pouco mais difíceis de coletar. E você faz essas comparações. Quanto que ganha os 10% mais ricos em relação à metade mais pobre da população? Aí você divide P90 pelo P50. Então são maneiras de você calcular, de você medir desigualdade, tá? A mais comum é o Gini, a maioria dos estudos usa Gini, mas também tem essas em que você divide a renda apropriada ou a riqueza pelos X% mais ricos pela renda dos Y% mais pobres, e tem uma medida aí de quão desigual é a economia. Então, queria falar isso hoje para vocês. O recado hoje tem dois tipos de desigualdade, de renda e de riqueza. A gente vai falar também de oportunidades, etc. E para olhar o dado, eu gosto de incentivar nossos ouvintes, leitores, alunos, etc., a ir lá, vai no dado do Banco Mundial, baixa os dados de Gini e dá uma olhada você mesmo para ver, por exemplo, onde o Brasil está situado em relação a outros países. Tá bom? Então, até o próximo Fala Dudu e obrigado por participar e feliz 2024 e vamos nessa junto.